Olá, meus amores, uma ótima noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E hoje o nosso tema promete ansiedade nos relacionamentos. Então bora lá, bora entrando, bora compartilhando. Bora lá. Que vai ser incrível. Bora lá, bora entrando. Ariane, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. E para quem for assistir essa live em outro horário, um ótimo dia, uma ótima tarde. Esse assunto promete, né? Porque ansiedade nos relacionamentos, quem tá livre disso, né? Até porque todos nós nos relacionamos o tempo todo. E o outro, independente da relação que a gente estabeleça, sempre funciona como nosso espelho universal, né? O que a gente pode aprender olhando para aquele outro que tá ali do outro lado, que a gente tem tanta coisa que não gosta ou que gosta. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, uma ótima noite para todos. E enquanto a gente vai dando um tempo para ver para o pessoal ir entrando, vai compartilhando, vai colocando um coraçãozinho. Eu vou aproveitar esse tempinho para me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Yane Santos, eu sou hipnoterapeuta. Atuo aqui na cidade de Salvador. E o meu propósito é exatamente ajudar mulheres a se autoaceitarem. E a autoaceitação tem tudo a ver com essa questão da ansiedade, porque a autoaceitação tem a ver com a gente olhar para dentro de nós mesmas e a partir daí a gente resolve as questões. Ariel mandou, me manda um salve, por favor. Uma ótima noite, Ariel, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aí que aqui não dá para ver sua foto, mas seja muito bem-vinda a esse espaço. Um salve pra você. Agora você vai ter que me explicar o que é um salve, por favor, porque eu também não sei. Se é te cumprimentar, eu tô te cumprimentando. Uma ótima noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Uma ótima noite, Tânia, seja muito bem-vinda também. E é interessante, né? É legal a gente tá falando de ansiedade no relacionamento, porque o primeiro relacionamento da gente é com nós mesmos, né? Então, quando a gente fala em ansiedade com relacionamento, a gente vai precisar fazer um movimento que às vezes é difícil, que é o movimento de olhar pra dentro da gente. Porque tudo começa aqui dentro. Inclusive, o que tá aqui fora é reflexo do que acontece, ó, dentro de cada um de nós. Seja muito bem-vinda, Tânia. Ótima noite pra você também. E hoje, para falar de ansiedade nos relacionamentos, eu vou começar com aquela típica frase, né? Que a gente já conhece, que eu já ouvi de várias mulheres, de várias amigas, é de que eu tenho o dedo podre. Eu preciso confessar que eu também já falei isso, tá, gente? A Aria falou, preciso de um treinamento. E assim, eu também já tive esse dedo podre. Por quê? Porque esse dedo podre é exatamente quando a gente fica repetindo o mesmo padrão. A gente simplesmente entra num relacionamento, não aprende o que precisa aprender, termina e volta para outro. Uma ótima noite, Alex, seja muito bem-vindo você também. Então, falar em ansiedade nos relacionamentos é olhar para dentro. E aí, a gente vai falar exatamente dessas frasezinhas, né? Eu tenho o dedo podre, os homens são todos iguais, nenhum homem presta. E na realidade, não é nada disso. Até porque a gente não se relacionou com todos os homens do mundo, a gente nem conhece todos os homens do mundo e não dá para generalizar tudo. Na realidade, o que acontece são os padrões que a gente cria.
E esses padrões levam a gente a entrar em relacionamentos que não são tão saudáveis assim. A gente acaba entrando em relacionamentos que são... Como é que eu vou dizer? Em relacionamentos que exigem da gente crescer, olhar pra dentro da gente. E a Ariel tá pedindo pra mandar um oi pro irmão dela, Levi. Então, oi, Levi, uma ótima noite pra você. E quem estiver achando legal esse conteúdo, aproveita, aperta o dedinho aí no aviãozinho, compartilha essa live com alguém, manda coraçãozinho, porque é assim que o Instagram entende que essa live é importante e acaba compartilhando isso com outras pessoas. Mas, voltando a falar de padrões, o que é que acontece? Quando a gente usa essas frases de que homens são todos iguais, nenhum homem presta, normalmente a gente acaba que a gente está envolvido em relações que não são as mais saudáveis possíveis, né? Em relações em que a gente percebe ciúmes, e ciúme é algo interessante, né? Porque no início do relacionamento, o namorado, a namorada ter ciúme, a gente acha muito legal, né? Ah, ele me ama, ele gosta de mim, ah, ele tem ciúmes de mim, que coisa linda. E a gente não vai se tocando que esse ciúme, ele veste uma capa, mas que é uma capa de controle, né? Porque aí é aquele ciúme, e aí você começa a questionar a questão da roupa, começa a falar dos seus amigos, começa a controlar as suas saídas, e assim, as suas amizades, e assim você vai sendo moldada, né? E aí a gente nem percebe o que é que estava acontecendo. Ou é aquela questão da proteção. E aí, aonde você vai, que horas você volta, com quem você está. O que não deixa de ser um controle também. Ou é aquelas situações em que começa a... deixa eu ver seu celular, com quem você está falando, por que você está falando. Então, na realidade, o outro começa a invadir o seu espaço. Começa a invadir... Uma ótima noite, Ale, seja muito bem-vinda. O outro começa a invadir o seu espaço. Só que você tá tão envolvida achando que aquele ciúme, aquela proteção, é tudo tão lindo, é tudo mágico, aquele homem tá ali encantado com você. E você não percebe que na realidade ele tá te limitando, ele tá te podando. Ele tá te direcionando. Só que isso ele não faz de propósito, não é de caso pensado. Isso é por conta dos comportamentos que ele também aprendeu. E aí o que que acontece? E por que que você só atrai homem assim? Porque na realidade a gente cria uma capa. E é essa capa que se conecta com essa outra pessoa. É como se fosse cada um de nós fosse grandes ímãs. E aí esses ímãs, eles de repente eles se conectam. E enquanto a gente não muda, a gente sempre conecta um ímã com as mesmas características. E aí é engraçado você falar sobre isso, porque simplesmente quando você está conectado nessa relação de... como é que eu vou dizer? De diferenças, a gente simplesmente vai se limitando. A gente vai tentando agradar o outro ao máximo. E por que que esses padrões? Aí você deve me perguntar, mas Yane, se eu já sei que eu não gosto desse tipo de homem, que não é esse tipo de relacionamento que eu quero, mas por que eu acabo entrando nesses tipos de relações? Porque simplesmente essas relações são construídas com base, na nossa programação. E que programação é essa? A programação mental. A programação que está aqui, no nosso subconsciente. Aquela que faz a gente agir diariamente, instintivamente, sem a gente pensar. Porque ela está guiada por nossas emoções. E que vem, de lá da nossa infância. E normalmente, só para vocês entenderem um pouco melhor isso, eu vou fazer como se... foi uma cliente que eu atendi, eu vou contar como se fosse uma historinha sobre como o padrão dela se conformou, para vocês entenderem. E se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando aí, que aí eu vou respondendo, certo?
Imagine, quando a gente vai nascer, né? Quando a gente tá na barriga da mamãe, a gente e a nossa mãe, nós somos uma pessoa só, né? A gente tá ali crescendo, se desenvolvendo, e aí, de repente, chegou a hora, né? A hora de nascer. A gente nasce. Quando a gente nasce, no período inicial, nos primeiros meses, se vocês perceberem, a criança ainda não sabe que ela saiu da barriga da mamãe. Ela ainda acha que tá ali. Então você vê que a ligação da criança e da mãe nos primeiros meses é bem forte, né? Ela mal liga pro pai, ela não percebe aquele outro ser que tá ali, né? É uma ligação que é forte entre a mãe e a criança. E aí aquela ligação fica ali forte. Até 1, 2 anos ela é mais intensa. E a partir de 1 ano e meio, a criança começa a notar o pai. Esse primeiro momento do desenvolvimento da gente, quando a gente fala em sistemas familiares, é exatamente o que a gente chama de círculo intraparental. É quando a criança ela só tá ligada à mãe e ao pai. Ela só reconhece aquelas 3 pessoas. Esse é o primeiro momento. À medida que a gente vai crescendo, o que é que acontece? A criança, quando vai chegando 3, 4, ela sai desse ciclo parental e passa para um novo ciclo. Que é aquele ciclo que ela começa a ter contato com os coleguinhas, que ela começa a ir para a escola, que é o ciclo interpessoal. É aquele ciclo que já está maior, que ela já começa a se relacionar com as pessoas. Só que o que acontece? Logo nessa primeira infância é quando a nossa mente é onde ela está aprendendo tudo. Ela vai recebendo todas as informações. E quando a gente está recebendo todas essas informações, que a gente está captando, que a gente está aprendendo isso tudo, a gente fica muito mais susceptível na infância, porque é exatamente a fase do crescimento, do aprendizado, e é nessa fase que a gente, tá atento a tudo, tá aprendendo tudo, tá captando tudo, sem julgamento de que é certo, errado, de que é bom ou mal. A gente simplesmente aprende, porque nós, seres humanos, aprendemos por associação. Eu aprendo o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu vivencio. E nesse processo, o que é que acontece? Essa relação desse pai e dessa mãe com essa criança é a relação que vai influenciar o padrão dela lá na frente. É o que ela vê dessa relação, desse primeiro masculino e feminino, dessa mãe e desse pai. E se você me disser, ai, Anne, mas não foram os meus pais que me criou. Não importa. Pode ser um avô e uma avó, um tio, uma tia. Mas a primeira relação de homem e de mulher que você vivenciou, normalmente é essa que você leva para a sua vida adulta. Porque é essa que foi aprendida pela sua mente. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso repetindo o padrão dos nossos pais. Então, por exemplo, essa cliente que reclamava do marido, o que aconteceu? Ela reclamava que ele era muito ciumento, queria dominar ela e que reclamava de tudo que ela fazia. E no início ela gostava porque dizia que ele era muito carinhoso, ele era muito atencioso. E aí essa atenção começou a limitar ela de tal forma que ela começou a evitar sair com as amigas, porque ele começava a falar das amigas dela, porque eram solteiras e ela não era. E aí ela foi, e aí começou a falar das roupas, porque as roupas não eram mais adequadas, porque agora ela estava num relacionamento. E aí ela que gostava de malhar, de cuidar do corpo, aí ela já deixou isso de lado, então ela parou de malhar, ela parou de cuidar do corpo, começou a ganhar peso, aí começou a mudar as roupas. E ele ali na marcação em cima dela. E a ansiedade tomando conta dela, né? Porque assim, ela gostava muito dele, mas ela se sentia incomodada com aquela situação, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, ela foi percebendo que a relação amorosa, a relação de homem e mulher, ela começou a ficar cada vez mais
distante. Aquele homem que estava ali, que no início tinha uma relação, tinham relações sexuais frequentes, que tinham carinhos frequentes, isso passou a ir esfriando. Cada um começou, ela começou a perder o interesse por ele, começou a se achar feia, começou a se achar desinteressante. Ele, por sua vez, também parou de procurá-la. E aí a relação estava extremamente fria, extremamente fragilizada, né? E aí ela começou os sintomas da ansiedade começaram a tomar conta, né? Porque aí começou a ter insônia, os pensamentos acelerados, buscando controlar, querendo mexer no celular dele, achando que estava sendo traída. E aí começou todo o processo, né? Então aquele relacionamento do início, cujo ciúme, meu carinho era ótimo, começou a ter sérios problemas. E aí o que é que chama atenção nisso? O que chama atenção nisso, gente, é que em determinado momento ela começou a ter ciúmes, começou a questionar a relação do marido, que a essa altura já era marido, com a mãe. Eles tiveram filhos, e aí era interessante, porque o marido, por exemplo, criou um grupo com a mãe, que era ele, a mãe e uma tia, para enviar, e o pai dele, para enviar fotos da filha. Mas a esposa não estava incluída nesse grupo. E isso só fazia crescer na esposa aquela sensação de que tem algo de errado. Como é que eu não estou no grupo que está compartilhando as coisas da minha filha? Sendo que ela sempre buscava incluí-lo no grupo da família dela. Aí você percebe que tem algo de estranho. E aí ela continuou falando, inclusive, dos comportamentos desse marido, né? De que era muito ligado à mãe, que quando queria tomar uma decisão tinha que procurar a mãe, que era a mãe que aconselhava ele na hora de tomar uma decisão. Se tinha algum problema, recorria à mãe. E era um homem que com quase 40 anos, antes de começar o relacionamento com ela, continuava morando com a mãe. E aí eu não sei se vocês perceberam que eu repeti a palavra mãe muitas vezes. Por quê? Porque nesse caso, e aí quando a gente foi fazer o tratamento, que a gente foi buscando, e depois eu fui entendendo a relação, o que é que aconteceu? Ela tinha problemas com a mãe, que a gente precisou e que a gente foi tratando ao longo das sessões. E adorava o pai era o ídolo dela. O que é que aconteceu? Ela casou com o pai. Quando ela casou com o pai, e inclusive em outros relacionamentos, ela sempre se relacionava com homens mais velhos, porque ela gostava de sentir essa proteção. Quando ela casou com o pai, ela simplesmente colocou alguém lá do lado dela. E ela ficou olhando para trás. Ela ficou olhando para trás com raiva daquela mãe. Porque a mãe trabalhava muito, o pai acabou traindo a mãe. E essa mãe, com raiva desse pai, o que é que fez? Começou a alienação parental, né? Seu pai não presta, você não pode ver seu pai, porque seu pai me fez sofrer. E nisso, tirou a oportunidade dela de crescer com o pai. Então, o pai virou o ídolo e a mãe que impedia isso virou a megera. Ela começou a ter raiva da mãe, porque a mãe tirou a oportunidade dela de estar com o pai. Porque, gente, e isso é uma coisa que é importante você chamar a atenção de vocês. Quando a gente tem filhos, e todos nós, independente disso, somos formados por um óvulo e por um espermatozoide, pelo feminino e pelo masculino. E isso é tão importante que a gente precisa dessas duas características para sermos ser humanos saudáveis, para a gente ser feliz, para a gente ter amor, para a gente ter abundância. A gente precisa ter o equilíbrio entre esse feminino e masculino. Quando numa situação dessa,
uma mãe proíbe os filhos de ter contato com esse pai, o que acontece? Ela tá perdendo, tá tirando a oportunidade daquela criança ter contato com o masculino. Pode acontecer duas coisas. A criança ou se aproximar da mãe, achando que ela é a vítima, que é a coitadinha e que ela precisa ficar ali cuidando daquela mãe. Ou como nessa situação, ela começa a achar que a mãe foi a megera que tirou dela a oportunidade de conviver com o pai. E aí o pai virou o super pai e a mãe virou a vilã. Só que quando ela transforma a mãe nessa vilã e ela nega esse feminino, ela simplesmente nega a oportunidade dela de ser uma mulher mais plena, porque ela começa a negar o feminino dela. Ela começa a negar a necessidade dela de se proteger, de ser protegida, de ser cuidada, de ser amada. Ela começa a ser aquela mulher que veste a capa de que dá conta de tudo. Ela começa a ser aquela mulher que tem muita energia masculina, que quer fazer, que quer ser, que quer acontecer. E para isso, ela é capaz de passar por cima de tudo, inclusive dos desejos dela. É aquela mulher que é muito dura com ela mesma, que é muito punitiva, que tem que fazer tudo do jeito certo. E que se não fizer do jeito que ela quer, ou se algo sair do controle, ela simplesmente acha que nada funcionou. Por quê? Porque ela nega esse feminino, que é o feminino que ia fazer pra ela se acolher se algo não desse certo, que ia falar pra ela que ela precisa ter um tempo de cuidado pra ela, que é aquela característica de fazer ela se acolher, ela se proteger, pra dar leveza à vida. Porque não é o fato de você agir que vai fazer você ter resultado. Porque se você agir e não parar para refletir sobre o que você está fazendo, tá aprendendo com os seus erros, simplesmente você vai chegar uma hora que você vai estar estafado, sem dar conta, sem conseguir fazer nada. E era isso que estava acontecendo. Porque ela queria ser uma super esposa, uma super profissional, uma super mãe, uma super mulher. E aí, ela queria ser super em tantos papéis que ela não tinha mais energia pra nada. E aí, ela se cobrava mais na área onde a dor era maior. Qual era a área? Ela se cobrava mais em não ser uma super mãe, de não estar ali presente o tempo todo. Porque ela, de tanto negar a mãe, ela fez o quê? Ela foi lá e fez igual a mãe. Tinha muitas atividades e aí não tinha tempo disponível para estar lá, mais próximo da filha, curtindo a filha. E aquele pai, que era o super pai, estava lá ocupando o lugar de marido. Só que aí é onde está o interessante. Se ela já tem um marido, ela não tem espaço para outro. E aí você pode me perguntar assim: você não me disse que ela casou com alguém? Ela casou. Só que aí é onde está o detalhe. Depois, à medida que a gente foi conversando, que foi compartilhando, o que é que eu percebi? Que o marido dela também estava lá. Já era um homem casado. Era um homem casado com a mãe. E foi exatamente por isso que eles se atraíram. Eles se atraíram porque eles ainda estavam naquele papel de um menino e de uma menina que estavam presos lá no passado, acorrentados aos pais. Porque ao invés de olhar para o futuro, eles estão olhando lá para trás. Porque numa situação semelhante à dela, os pais dele também se separaram logo cedo. Só que nesse caso, a raiva dele foi do pai, porque ele achou que o pai abandonou a mãe. E aí ele começou a cuidar dessa mãe, porque ele começou a achar que essa mãe precisava dele. Essa mãe sem ele não seria ninguém. E aí, nesse momento, ele botou a mãe dele no lugar de esposa. E aí, eles começaram a viver uma vida de casal que chegou um momento
que na realidade não era mais um homem e uma mulher. Era exatamente um homem tomando conta de uma filha e uma mãe tomando conta de um filho. Por quê? Como é que a relação começou a se configurar, gente? E é interessante a gente falar sobre isso, porque logo no início a gente não percebe. Mas ela começou a se preocupar com as questões da casa, de estar tudo arrumado, tudo organizado, de ter dado comida para a filha, de ter feito feira, da casa estar limpa e organizada. E ele começou a se preocupar com a hora que ela sai, com a hora que ela volta, com a roupa que ela veste. Que são os cuidados de um pai com uma filha adolescente, por exemplo. E aquela relação amorosa, de amor, carinho, de compartilhamento que deve existir entre um homem e uma mulher e que no início começou a se conformar, mas que não caminhou, simplesmente foi essa relação que se estabeleceu. Por quê? Porque lá atrás, a criança dela, quando ficou ferida, ficou ali agarrada com o pai. E a dele ficou agarrada com a mãe. E é por isso que a gente precisa entender, e por isso que eu comecei essa live falando de que olhar para a ansiedade nos relacionamentos, olhar para dentro da gente, é exatamente olhar para isso. Olhar para a criança que está dentro de você, porque todos nós temos uma criança dentro de nós. A Kellyane, por exemplo, de 1, 2, 3, 4, 5 aninhos, de todas as idades, a adolescente, a jovem, tá tudo aqui dentro de mim. Porque na nossa mente, a mente da gente, ela não sabe o que é passado, presente e futuro. Na nossa mente tá tudo aqui, ó, tá tudo junto e misturado. E aí o que acontece? Quando a gente passa por uma situação de trauma, quando a gente passa por uma situação que causa uma dor na gente, essa situação, ela fica marcada, ela fica cravada na nossa mente, independente da idade que a gente esteja. É por isso que se agora eu pedir para vocês lembrarem, por exemplo, um evento marcante, por exemplo, na adolescência, se você perdeu um ente querido, ou se eu pedir para você lembrar de algum evento muito feliz da sua infância, você vai conseguir lembrar e você vai conseguir trazer essa emoção, porque ficou tudo gravado com emoção aí dentro. Só que, imagine, depois de tantos anos, a gente lembrar de todos os detalhes, a gente não lembra, mas tá registrado. E como tá registrado, a gente, através das técnicas adequadas, a gente consegue acessar isso. E para que a gente acessa isso? Pra gente acolher essa criança. Porque, na realidade, quando a gente cresce e desenvolver isso, né? É o desenvolver, é evoluir. Quando a gente cresce, a gente precisa entender que essa adulta que tá aqui, ela precisa dar conta da criança que existe aqui, que tá machucada. E foi isso que a minha cliente teve que fazer. Ela teve que pegar aquela criança dela que tava magoada, que tava triste com a mãe, que tava com raiva da mãe, e cuidar daquela criança. Liberar toda aquela energia ruim que ela precisava colocar pra fora e cuidar dessa criança. E ter carinho, e ter cuidado, e acolher essa criança. Para que essa criança, ela possa saber que ela tem um adulto cuidando dela. Porque quando a gente cresce, a gente não pode estar contando com o nosso pai e nossa mãe. Porque o nosso pai e nossa mãe, eles estão, no nosso passado. Eles deram pra gente o que eles tinham de melhor. E eles deram condições da gente seguir. Só que a gente tem que estar aqui, no presente, cuidar de todas as crianças e adolescentes que tiveram problemas e que estão precisando de ajuda, sozinhos. Porque a gente tem que dar conta de cuidar. Porque a gente agora é um adulto. E o adulto tem que dar conta de cuidar dessa criança. Quando a gente consegue cuidar dessa criança, dar proteção, dar acolhimento, dar amor, essa criança simplesmente, ela se abre para um mundo de oportunidades. E qual a importância disso? Porque, gente, quando a gente trata essa ferida aí, que tá aqui, que foi causada lá na nossa infância, a gente simplesmente muda a forma que a gente tá vendo
o presente. A gente muda a forma como a gente se relaciona no hoje. E quando a gente muda a forma que a gente se relaciona aqui, ó, no hoje, no aqui e agora, a gente tem o nosso futuro muda, porque a gente mudou o padrão. E foi assim que ela começou a perceber que a relação estava desgastada, porque não era a relação que ela queria, que ela começou a cuidar dessa criança dela. E quando ela começou a cuidar dessa criança, ela simplesmente abriu-se para novas oportunidades. Então, a autocobrança, aquele cansaço inesgotável, aquelas situações que vinham acarretando muito desconforto para ela, simplesmente elas perderam o poder, elas perderam a força, elas saíram de cena. Por quê? Porque agora ela era capaz de cuidar daquela criança. Ela entendeu que ela podia seguir. Ela entendeu que ela tinha forças para ser uma mulher que está buscando um homem incrível para ter um relacionamento incrível. E é interessante que nesse processo o outro precisa mudar também. Porque quando ela começa a se posicionar enquanto mulher, que tem necessidade de ter um marido acolhedor, que tem um marido que faz carinho, um marido que tenha relações, que tem um tempo para eles saírem do casal, para se curtirem, para compartilharem as coisas. Que quando ela fez essa mudança, o marido vai nessa mudança junto. Tá na mesma proporção? Não, porque o marido dela tem algumas outras resistências. Mas é interessante ver que a dinâmica do casal mudou. E aí, o importante, o que é mais importante frisar é que a mudança da família, para a família ficar mais saudável e até o cuidado com a filha ficou muito mais leve, precisou o quê? Alguém dar esse passo de olhar para dentro de si. E às vezes tem uma pessoa que é mais sensível que dá esse primeiro passo, mas se os outros quiserem, eles acabam acompanhando, porque a mudança que vem quando um muda de comportamento, os outros precisam mudar o comportamento também para poder se adequar. É uma mudança que acontece inconscientemente. Claro que nem sempre essa mudança do outro vai ser no sentido de eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa, eu quero mudar esses padrões que não me agradam e bora mudar junto. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes é nessa hora que o relacionamento tende a acabar, porque um resolveu se desenvolver e o outro não. Mas faz parte. Que afinal, vale a pena você estar num relacionamento em que você não vê o outro querendo estar de fato do seu lado? Em que você vê o outro preso no passado sem caminhar para frente? Né? Eu acho que vale a pena essa reflexão, né? Porque é importante a gente entender que quando a gente faz esse processo de dentro para fora e a gente realmente se aceita e a gente começa a acolher essas crianças da gente que por algum momento estão sofridas, estão passando por dificuldade, quando a gente faz isso, a gente também cria um novo poder, que é o poder da gente se amar, da gente se autoaceitar. E quando a gente se ama e a gente se autoaceita, a gente simplesmente consegue se acolher de uma forma genuína. A gente começa a perceber que a gente não precisa do outro para ser feliz. Ter relacionamentos é incrível, é saudável. Mas se você não tem um bom relacionamento com você primeiro, você não vai conseguir ter um bom relacionamento com ninguém. Porque entre essas leis universais, da qual a lei sistêmica faz parte, existe uma lei que é a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e receber. E na lei do dar e receber, ela diz que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se eu não tenho um amor, se eu não tenho um acolhimento, se eu não tenho uma proteção para dar para mim mesma, eu não consigo dar isso para o outro. Né? Muitas vezes a gente diz que o outro é hostil, aponta o dedo para o outro e o outro fez 1000 coisas pra gente. Mas bora parar e olhar qual a nossa parcela, né? Quanto a gente foi diferente nisso?
Há poucos dias entraram em contato comigo e falaram: Ariane, eu não aguento mais as pessoas estão muito reativas, as pessoas reclamam de tudo, e eu brigo com as pessoas porque as pessoas estão muito nervosas. Aí eu perguntei, e aí ela ainda me disse: mas eu não gosto de nada disso, eu não gosto de ter raiva, eu me sinto uma agressora. Aí eu perguntei pra ela: sim, você não tá liberando essa raiva pra fora, mas essa raiva tá sendo liberada, como é que tá seu corpo? Eu falei: você percebe que você tá machucando a você mesma, que essa raiva que você não tá botando pra fora, você tá botando pra dentro de você? Ela: percebo. Eu falei: se você tá reclamando que todo mundo tá explodindo, você também não explode? É verdade, eu tenho explodido muito. Só que ela ainda não tinha tomado essa consciência. E é isso que os relacionamentos fazem. Quando a gente tá ali reclamando do outro, reclamando do parceiro, achando que o parceiro não atinge as nossas expectativas, apontando milhões de defeitos nele, na realidade, todos aqueles defeitos estão ali pra gente enxergar que a gente tá com ele dentro da gente. Seja igual, seja no formato contrário. O relacionamento é exatamente pra gente perceber quais são as nossas sombras, quais são aquelas partes da gente que a gente não aceita. Às vezes é ser mandão, é ser mandona. Às vezes tem a ver com esse autocuidado, porque muitas vezes a gente fala: o outro não cuida de mim, o outro não me protege, e é isso que tá esperando dele. E na realidade, você cuida de você, você se protege, e aquele descaso do outro é pra você ver que você não tem feito isso com você. Então, quando a gente olha para essa questão dos relacionamentos, é importante a gente olhar qual é esse padrão que a gente está estabelecendo. Será que a gente está sendo a esposa, a parceira, ou será que a gente está fazendo o papel de filha do nosso marido? E aí as relações, elas realmente vão se tornando cada vez mais abusivas. Porque a gente não está olhando aquele papel. Será que a gente não está ali preso naquela relação da nossa mãe e do nosso pai, olhando lá atrás? Porque, a gente repete o padrão sem nem perceber. A gente muitas vezes leva anos para perceber que a gente perpetuou esse padrão. Porque, por exemplo, antes do nosso processo, ela não tinha consciência que ela estava repetindo o padrão da mãe. Que ela estava trabalhando demais, com tempo de dedicação para tudo, menos para o marido. O marido extremamente ligado à mãe, e que, se em algum momento ela não para olhar isso, muito provavelmente ia estar traindo ela. Por quê? Porque ela parou de dar atenção para ele. Ela parou de olhar para ele como homem, de atender outras necessidades dele. Porque ela estava presa, ela estava tão presa em negar a relação dela com a mãe, a relação do feminino dela, de deixar a mulher que existe dentro dela expandir, que ela simplesmente foi repetindo o padrão e repetindo o ciclo da família. E não se engane, se ela não se cuida, lá na frente as chances da filha dela repetir o mesmo padrão são enormes. E assim, a gente faz isso em várias áreas da nossa vida. Então, eu quero só chamar a atenção de vocês que é importante a gente sempre estar atento ao quê? A olhar para dentro da gente e procurar o que é que tá de desconfortável. Porque se você tá com algum sintoma de ansiedade por conta do seu relacionamento, e aí tem vários sintomas, e aí essa minha cliente, por exemplo, ela estava muito com sintomas relacionados ao quê? Era angústia, era um cansaço físico, era a falta de... uma baixa autoestima, né? Aquela coisa de só pensamentos... eram pensamentos futuristas, mas todos esgotando ela, né? Ela sem dar retorno das atividades, sem dar retorno dos processos que ela precisava dar, achando que nada ia dar certo, uma dependência exacerbada
do marido, como se ele fosse a tábua de salvação. E aí, é aquela coisa, né? A única tábua de salvação da gente, de cada um de nós, somos nós mesmos. A gente precisa olhar para dentro da gente. E eu não vou dizer aqui que, isso é fácil, isso ocorre rapidamente. Não. Isso dá trabalho, isso é uma jornada, isso é doloroso. Mas o que é importante é que do outro lado, a gente encontra a felicidade, a gente encontra a prosperidade, a gente encontra a vida dos nossos sonhos. A gente consegue olhar e falar, não, é isso que eu quero. E quando a gente tá nesse lugar, a gente não lembra da dor, a gente não lembra de nada disso. Porque, sabe aquela coisa, é melhor você tirar o sapato ou ficar com aquele calçado apertado lá com calo, te machucando o tempo todo. Você passar uma vida inteira com esses sapatos apertados. Esses sapatos que não são os seus sapatos, né? É hora de escolher, de ter coragem. E aí, o que é interessante e o que é importante é que nessa jornada existem ferramentas que te ajudam a tornar essa jornada muito mais fácil. E esse processo de olhar de dentro para fora, tem terapias que acessam o subconsciente que fazem isso de forma muito mais tranquila. E uma dessas terapias, e a que eu adoto e que eu tenho ajudado muitas pessoas, inclusive, que foi a que ajudei esse caso, é exatamente a hipnoterapia. Que é um processo simples que acontece com todo mundo, porque a hipnose, apesar das pessoas acharem que é um bicho de 7 cabeças, mas hipnose é um processo natural, no qual você vai acessar essas emoções que estavam escondidas, dessa criança de 1, 2, 3 anos, que estava lá e que sofreu com a separação dos pais. Hipnose é isso, não tem nenhum grande mistério sobre isso. Uma ótima noite, Gleidson, seja muito bem-vindo. O Odson também que entrou. Aí eu não parei para cumprimentar. Sejam muito bem-vindos. E aí, a hipnoterapia é esse processo que faz você olhar de dentro para fora, com muito mais leveza, com muito mais rapidez, com muito mais eficácia. Você consegue desvendar, né? Descobrir, identificar qual foi aquele primeiro, a raiz dos seus problemas, a raiz dessa ansiedade. Como foi que você aprendeu isso lá atrás? Que evento, que fato da sua infância que te marcou dessa forma? E eu não sei se vocês lembram que eu falei da nossa criança que estava lá presa com o pai e a mãe. Mas eu também disse que essa criança precisa ser cuidada pelo adulto que a gente é hoje. Então, esse adulto que a gente se tornou, vai lá, cuida dessa criança e ele ajuda a ressignificar, a mudar o significado que a nossa mente criou para aquela situação. E depois que a gente muda esse significado, gente, aí eu digo, é só sucesso, viu? Porque você simplesmente muda a forma que você pensa, você muda a forma que você sente. Você simplesmente se abre para um novo mundo. E quando você se abre para um novo mundo, simplesmente o seu futuro muda. Aqueles relacionamentos, por exemplo, se é alguém que está saindo de um relacionamento, você começa a se abrir para relacionamentos mais saudáveis, porque você não tem mais aquele padrão dos seus relacionamentos anteriores. Você mudou isso. Você começa a se conectar com pessoas que têm padrões diferentes, né? Que têm necessidades diferentes, que têm comportamentos diferentes. E aí você cria relacionamentos muito mais saudáveis. E se você quiser se livrar de relacionamentos assim, se você quiser resgatar seu relacionamento também, porque quando você muda, você também consegue fazer essa mudança, nessa reconexão, porque eu já disse para vocês que quando você muda, o outro acaba mudando junto. Se você estiver disposto a fazer isso, eu posso te ajudar através de um processo de autoaceitação sem limites, que é o processo que eu uso para ajudar essas mulheres se autoaceitarem, olharem para elas, se amarem do jeito
que elas são, assim como hoje eu me amo. E assim a gente consegue mudar os nossos padrões e se relacionar com pessoas que tenham essa outra sintonia, essa sintonia de estar realmente pronto para olhar para o futuro. Um homem que satisfaça as suas necessidades de mulher, que seja seu parceiro, que seja seu companheiro, que traga para você aquilo que você está buscando num relacionamento. Não que queira ser seu pai ou que queira ser seu filho. É sobre essa oportunidade de deixar essas relações abusivas, de ciúme, de cobranças de lado e de criar relacionamentos realmente saudáveis, de pessoas que buscam evoluir, que buscam se desenvolver em conjunto. E se vocês acharem que isso faz sentido para vocês, né? Buscar esse padrão, porque realmente você começa a olhar para trás e começa a ver que esse padrão aí tá posto o tempo todo, né? Porque isso nos ditos populares é bastante comum, né? Você dizer, aquele homem tão bonzinho tá namorando com aquela mulher que não vale nada. Ou então, aquele homem é um santo, tão tranquilo. E aquela mulher ali, meu Deus. E tem aquela outra mulher que é tão boazinha e tá namorando com aquele cara que não vale nada. E aí, essa mulher fica pensando, eu tenho dedo podre, eu só escolho o homem errado. Todos os homens são iguais. Enquanto, na realidade, a programação dela é que atrai esse tipo de homem, né? Porque, se fosse assim, a gente não veria relacionamentos saudáveis, a gente não ia ver pessoas diferentes com relacionamentos duradouros de 40, 50, 60 anos. A gente não veria jovens com casamentos saudáveis ou idosos. Então, assim, as pessoas, elas se complementam. A gente busca aquilo que tá faltando dentro da gente. E aí, basta saber o que é que você tá buscando. Você precisa olhar para saber dentro de você o que é que tá faltando aí. Porque se você se conecta com outro, porque vocês têm muito amor, porque vocês têm muita prosperidade, porque vocês têm muita abundância, esse relacionamento com certeza tá fadado ao sucesso. Mas se você tá buscando outro, porque você tá carente, porque você acha que você não é bonito o suficiente, você não é amado o suficiente, que você tem que dizer sim para todo mundo, para as pessoas gostarem de você, porque se o outro te largar, você não sabe o que vai fazer da sua vida, então você tá preso muito mais por carência do que pelo desejo de compartilhar uma vida a dois. Simplesmente, você já sabe, né? Esse relacionamento tá realmente fadado ao fracasso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, quiserem botar aqui no chat, quiserem compartilhar alguma coisa, eu tô à disposição. Tassiana entrou, uma ótima noite. Eduardo DK, Cá Silveira, uma ótima noite para todos vocês. E hoje eu quis compartilhar um pouco com vocês dessa questão, né? Da ansiedade nos relacionamentos, de como a gente cria esses padrões, a nossa mente subconsciente que faz isso, mas que a gente consegue, né? Com terapia, tá descobrindo que padrões é esse, e melhor do que descobrir é tratá-los, né? É resolver isso na causa, pra gente evitar continuar repetindo esse padrão de relacionamentos que não fazem bem pra gente, né? Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou estar terminando por aqui. Mas, antes disso, quero agradecer pela presença de todos vocês, de estarem aqui acompanhando comigo, estarem disponibilizando um pouco desse tempo de vocês para estar compartilhando aqui comigo sobre esse tipo de assunto, né? Porque nem todas as pessoas estão dispostas, né, gente, a olhar para dentro de si. Porque olhar para dentro de si exige coragem. Coragem para achar os nossos defeitos, para achar as nossas falhas, para descobrir que a gente tem dois lados, um bom e o mal, o generoso e o egoísta, o alegre e o triste.
E que se a vida não fosse assim, a gente simplesmente nem saberia como é que seria, né? Porque eu só sei o que é escuro, o que é noite, porque eu sei o que é dia. Eu só sei o que é liberdade, porque eu sei quando eu tô presa. Eu sei quando tá cerceada dela. Eu só sei o que é estar sozinha, porque eu sei o que é que tá acompanhada. E quando a gente tá sozinho, aí vem aquela tristeza. Então, assim, ter essa oportunidade de olhar para isso é que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir. E eu tenho certeza que vocês estão aqui ouvindo sobre isso, estão querendo evoluir, estão querendo ir para o outro patamar. Então, precisando de alguma coisa, eu tô aqui para contribuir com vocês da forma que puder, tá certo? Se tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem, pode comentar aqui na live. Aliás, eu já vou fazer um desafio. Eu vou salvar essa live, eu vou deixar ela salva aqui. E eu gostaria que nos comentários vocês compartilhassem o insight que vocês tiveram durante essa live. Se alguma coisa te tocou, o que foi que te marcou, o que foi que você aprendeu de mais importante aqui nessa live. Será que você reconheceu algum padrãoção no seu relacionamento? Comenta aqui pra mim, que eu vou adorar saber disso. E se ficar tímido e quiser, ou tímida, e quiser compartilhar, manda um direct também, que eu vou adorar receber e responder pra vocês. Porque esse espaço aqui é exatamente pra gente compartilhar, pra gente aprender junto, pra gente dividir e compartilhar os conhecimentos. Até porque eu só tô aqui porque vocês estão aí, né? Eu tô compartilhando o que eu tô aprendendo com alguém. E à medida que eu compartilho, à medida que eu ensino, eu também aprendo mais. Tá certo? Um beijão. Foi ótimo estar com vocês. Semana que vem tem mais. Eu depois vou deixar uma caixinha para vocês compartilharem sobre algum tema que vocês têm interesse pra gente estar conversando. E até mais. Beijão no coração. Tchau!